Fala Rockstar! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar necessariamente de quais são as mudanças que o nosso mundo tem passado e como isso tem nos afetado enquanto seres humanos. As características desse mundo que eu vou apresentar para vocês, elas fazem muito sentido quando a gente vai mostrar, quando a gente vai entender qual é a nossa nova forma de enxergar o mundo, como que essas mudanças estão impactando o nosso pensamento e os nossos sentimentos. E aí é natural, é muito orgânico que isso vai impactar a nossa forma de se comportar. Então, isso vai originar o que a gente chama de efeito Times Square da vida, é o que a gente apelidou, né? Esse efeito que esse mundo nos gera. E é natural que esse novo comportamento, que cada vez mais vocês vão perceber que vai ser manifestado pela sociedade, pelos novos clientes, pelo perfil de consumidor que está se formatando, principalmente pós alguns episódios recentes que a gente está vivendo, e como a gente precisa se posicionar e se conectar com eles. Entendendo isso, a gente vai entender como a gente enxerga o problema do mundo, como a gente se posiciona, e aí fica muito mais fácil entender o método para respeitar esse método e estar muito em sinergia com ele. Vamos nessa? Você já deve ter escutado provavelmente a expressão estamos vivendo num mundo VICA, estamos vivendo num mundo VUCA. Se você não escutou essa expressão, eu quero te explicar e mostrar como ela faz sentido. Mas eu vou ter que voltar um pouquinho para extrair de onde essa expressão se originou. Essa expressão mundo VUCA, né, em inglês, e a tradução para o português é que tornou VICA, né, ela surgiu nos Estados Unidos por meio dos militares americanos. Esses militares, na verdade, eles utilizaram pela primeira vez a expressão a situação VUCA para tentar explicar, tentar relatar algumas situações de guerra em que eles viviam. E vamos combinar, né, que se você pega a história dos Estados Unidos, você vai encontrar muito mais episódios, pelo menos em relação à nossa brasileira, de conflitos, de guerras, porque no mundo moderno você vai ver que os Estados Unidos ele tem uma influência muito forte nesse aspecto. Então, é natural que os militares, quando viviam situações que os deixavam estressados, situações de muita tensão, eles percebiam que era justamente em função dessas características de guerra. A guerra traz muita volatilidade. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente está construindo, uma estratégia, ela pode mudar de uma hora para outra, dependendo do que acontecer no campo de batalha. Percebe como isso pode mudar totalmente a nossa jornada? Agora, trazendo para o mundo atual, olha só, há poucas semanas, né, eu não sei quando é que você vai ter acesso a esse vídeo, talvez até depois que já tenha passado aí essa questão de reclusão, Covid-19, mas há poucas semanas estava todo mundo trabalhando normalmente em seus escritórios, saindo, transitando pela rua. Em pouco tempo, poucos dias, a gente teve que ficar recluso em casa, afastar quase que todo o contato social. Então, esse nível de volatilidade do mundo, ele realmente é muito compatível com a volatilidade de uma guerra, onde uma decisão política impacta na decisão militar de estratégia, uma decisão econômica pode mudar os planos. Essa volatilidade, ela está presente nos dias atuais, né? É um mundo também incerto. Por quê? Na guerra você não tem muita certeza. Você vai olhar para um cenário, óbvio, você pode se preparar para ele, aí você tem as forças de inteligência, você tem a área de comunicação dos exércitos, para tentar te dar o máximo de insumo para saber que vai ser assertivo aquela decisão. Mas a certeza você nunca tem. Sempre tem um imprevisto, sempre tem um elemento do desconhecido que você tem que lidar. E no nosso mundo a gente passa a perceber que as certezas que outras gerações tinham, sei lá, os nossos pais ou avós tiveram, a gente passa a não ter no presente. O que acontece? Se você perceber até quando a gente faz um estudo geracional, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso ao longo, né, dos próximos episódios, das próximas aulas, a gente vai perceber o seguinte, que antigamente, pelo menos o meu avô, eu me lembro muito disso, é um cara que estudou muito, engenheiro e tudo mais, e ele falava muito, olha, você precisa dedicar a sua carreira, ficar muitos anos, não existe atalho, realmente é a perseverança, são relacionamentos muito sólidos que você vai precisar desenvolver. Então meu avô foi um cara militar, inclusive, passou anos nas Forças Armadas, enfim, como engenheiro lá no Instituto Militar de Engenharia. Aí eu pergunto, será que hoje o mundo que meu avô enxergava se reflete nos dias atuais? Óbvio que eu não estou dizendo que ele está errado no sentido de preservar certas coisas que são importantes, né? De ser persistente, de saber qual é o teu foco. Agora, as coisas elas têm um elemento de incerteza que é absurdo. Antigamente se falava, olha, se você tiver inglês num nível bem avançado e se você tem um curso superior, você foi um bom aluno, se dedicou, com certeza você vai encontrar um bom emprego, as empresas vão disputar por você. Só que na realidade não é isso que acontece. Na realidade a gente vê em algumas, principalmente grandes capitais, quando abre às vezes uma vaga para ganhar 1, 2 salários mínimos, você vê o quarteirão fazendo fila e você encontra pessoas com pós-graduação tentando conseguir um salário de
2 salários mínimos, né? Então isso é realmente muito duro de se enxergar essa realidade. Mas essa incerteza que eles tinham no passado, que se eles investissem na educação, no próprio desenvolvimento, eles iam colher lá na frente, a gente passa a não ter exatamente no nosso mundo. É um mundo também complexo. O que significa complexo? No cenário de guerra é tudo tecido junto ao mesmo tempo, é tudo emaranhado. Uma coisa impacta na outra, isso é complexidade. Complexidade não é necessariamente uma coisa mais difícil. Claro que pode ser também difícil, mas complexo é quando uma coisa influencia a outra. Tudo está tecido dentro do mesmo sistema. E num momento de guerra é mais ou menos isso. Uma decisão militar pode impactar realmente na política internacional. Percebe como isso aqui é realmente muito louco de se pensar? Só que o nosso mundo também é assim, é um mundo muito complexo, porque é muito tênue as coisas que a gente precisa lidar. Se você for pegar essa complexidade aqui, peraí, eu preciso me preparar, eu preciso me formar, eu preciso me educar, eu preciso ver o que está acontecendo na internet. Às vezes a gente adota uma estratégia, a gente vê o nosso concorrente ou um outro player de mercado fazendo diferente, a gente se questiona, tô no caminho certo, não tô? Será que eu tô fazendo diferente, então o meu é pior, é melhor? E essa complexidade, ela nos impacta e nos afeta muito. E por último, tem a questão da ambiguidade, né? É um mundo que vai te cobrar os dois lados da mesma moeda. E no mundo militar é a mesma coisa. Se você parar para pensar numa guerra, é o seguinte, ó, você tem que atacar seu inimigo e ter o maior número de perdas possível. Você precisa ter os seus homens, né, num bom grau de ânimo, né, de entusiasmo, né, bem preparados, só que você precisa economizar recursos. Peraí, como é que eu deixo eles bem preparados e ao mesmo tempo eu tenho que economizar recursos? Não me parece um pouco incoerente? Mas o nosso mundo vai nos cobrar a mesma coisa. Ele vai te dizer assim, estamos em crise, que é o que está acontecendo agora. Só que ao mesmo tempo a gente não pode parar 100% de vender. A gente tem que arrumar uma forma de se adaptar ao novo contexto. Não me parece, peraí, se eu estou em crise, como é que eu consigo continuar vendendo? Ou, olha, precisamos respeitar a individualidade das pessoas porque nós acreditamos em diversidade. Ao mesmo tempo, você vai ter que trabalhar em equipe, somos um só, peraí, mas se a individualidade tem que ser respeitada também, como é que eu abro mão dessa, ou de parte dessa individualidade em prol do grupo? Percebe que me parece incoerente, mas o mundo vai nos cobrar os dois lados da mesma moeda. E uma que também é clássica. Precisamos personalizar o nosso atendimento, ou seja, customizar a nossa relação com o cliente. Ao mesmo tempo, você tem que ganhar escala. A gente precisa vender no volume, porque senão a gente não bate as nossas metas, a gente não atinge os nossos indicadores financeiros. Então, a gente vai perceber que o nosso mundo vai nos cobrar coisas que nos parecem incoerentes, mas que, na verdade, o que ele está querendo é que a gente encontre uma interseção, onde a gente pode, de fato, conseguir lidar com a crise e continuar vendendo. Como eu consigo respeitar a individualidade das pessoas, abrir um pouco a mão da minha em prol do grupo? Como é que eu posso personalizar meu atendimento e ainda assim conseguir velocidade, ritmo e intensidade para conseguir fazer boas vendas? É nesse sentido que a gente precisa encontrar bons caminhos. E é por isso que esse método ele é tão interessante, porque ele é um método que vai conseguir se conectar com o novo perfil de cliente de uma maneira consistente, efetiva, real, genuína, ao mesmo tempo que ele é totalmente objetivo e relevante. Se eu junto essas duas coisas, eu gero valor, eu faço sentido. Então, esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele veio do mundo militar para nos mostrar um cenário de guerra, como ele funcionava, e a gente, a partir de 2010, principalmente, né, o mundo dos negócios, o mundo corporativo, as empresas, os homens de negócios, executivos, empresários, começaram a utilizar esse termo porque perceberam que o nosso mundo também é exatamente da mesma, está na mesma composição. E essa composição ela vai nos gerar, assim como gera nos soldados que estão ali em conflito armado, o que eu chamo, né, esse acróstico ele é muito legal porque ele ajuda a gente a visualizar bem. Então essa sigla SAD é o que esse mundo aqui nos provoca. É um mundo que vai nos provocar, assim como num cenário de guerra, muito estresse, vai nos provocar muita ansiedade, isso porque naturalmente a gente vai trabalhar mais expectativas em relação ao futuro. Será que o que eu estou fazendo está dando certo ou não? Será que, enfim, as minhas iniciativas são coerentes? Então essa ansiedade em relação ao futuro é muito comum. E por último, que talvez para mim seja um dos piores, que é a depressão. Porque é um mundo que está tão voraz na sua forma de cobrar, a gente se sente tão cobrado e muitas vezes com muita ferramenta tecnológica, mas sem tanta ferramenta de nos suportar emocionalmente, que a gente acaba deixando isso nos levar para algum desses caminhos. Isso é muito comum. E aí isso aqui está intimamente ligado ao efeito Times Square da vida. O que é isso? Hoje, inclusive, já se diz que, em média, uma pessoa comum ela passa
por cerca de 2 a 3 mil inserções de mídia diária. O que é isso? São as propagandas de rádio que você escuta, propaganda de televisão, outdoor, folder que você recebe no meio da rua, tudo isso, toda essa publicidade tradicional, ela gera esse efeito Times Square. Por quê? Eu estava outro dia fazendo cálculo de horas ativas, assim, dá mais ou menos cerca de um estímulo de mídia a cada 30 segundos. A cada 30 segundos tem alguma coisa tentando chamar a sua atenção. Para pensar como é difícil lidar com isso. Logo, é natural, eu tenho muita velocidade de informação acontecendo, todo mundo, todas as marcas, pessoas, empresas tentando competir pela minha atenção, e à medida que elas fazem isso, elas vão me gerar um desses caminhos aqui, provavelmente. E aí isso vai se reverberar num novo perfil de consumidor. Por isso que eu chamo de efeito Times Square. A gente apelidou carinhosamente esse fenômeno dessa maneira, porque foi a mesma sensação que eu tive quando eu fui a Times Square a primeira vez. É muita coisa, muito estímulo, é até bonito de se ver, muita cor, muita coisa conectada, as pessoas transitando na rua, muito movimento, mas o que eu pergunto é, tanta coisa me estimulando, mas o que eu consegui assimilar? Eu consegui assimilar apenas eu num contexto com muito brilho, muito painel de LED piscando, movimento, o que é bonito de se ver por um lado, mas o lado que a gente tem que questionar é o quanto eu consigo assimilar. Faz o exercício. Do dia de ontem, você foi impactado por cerca de 2 a 3 mil mídias. A gente estando em casa, eu não sei se esse número aumenta ou não, mas quais foram aquelas que verdadeiramente se conectaram? Uma propaganda que você viu que você lembrou, uma marca que trouxe alguma coisa. Se você me citar duas, eu vou falar que você já está na frente de 95% das pessoas que eu faço esse teste aqui. Porque a maioria delas, e eu me incluo obviamente nisso, não consigo me lembrar das marcas que tentam se relacionar comigo, dos vendedores que me abordam. Por quê? Porque a gente está com a atenção parcial, estresse, ansiedade e depressão. Isso aqui vai fazer o seguinte, né? A título até de curiosidade. Os especialistas, né, de neurolinguística, eles já conseguem nos mostrar que nos primeiros 7 segundos é que uma conexão verdadeiramente já consegue ser formada. Porque é nos primeiros 7 segundos que a pessoa traça o primeiro julgamento sobre você. Isso em qualquer área da vida, porque nós somos seres preconceituosos. Não preconceituosos no sentido ruim da palavra, né, discriminatório, mas o preconceito de ter um conceito prévio. Isso muitas vezes nos preserva de alguns males, com certeza, mas por outro lado, é uma coisa que às vezes a gente julga o livro pela capa, é bem essa expressão. Os especialistas também dizem, né, que o nosso cérebro hoje, o cérebro humano, ele é um grande dispositivo de defesa e ele, talvez ele é nosso headquarter, né, de comandos para os outros órgãos do corpo. Ele chega a consumir cerca de 25% da nossa energia diária. Isso representa 1/4 de toda a nossa energia do dia. Ou seja, a gente se alimenta, a gente dorme, a gente descansa e 1/4 de tudo que a gente faz para adquirir energia, só o cérebro, no nosso exercício de pensar, refletir, obviamente enviar comandos para os outros órgãos do corpo, ele consome a maior parte, é o órgão que mais consome energia do nosso organismo. Quando eu olho que nós estamos mais estressados, ansiosos e depressivos, a gente passa por cerca de 2 a 3 mil inserções de mídia diárias e cerca de 25% da energia do nosso consumida pelo nosso corpo é o nosso cérebro, o que acaba acontecendo? O nosso cérebro, ele acaba entrando num estado de piloto automático. É aquela sensação que você está dirigindo ali e de repente você, caramba, você está tão acostumado a passar naquele trajeto que você passa por um radar, por um pardal, né? E você não sabe se você tomou uma multa ou não. Será que me fotografou? Será que eu estava acima da velocidade? Será que eu avancei o sinal vermelho? Eu estava tão compenetrado aqui que eu não percebi isso. O que é isso? É o seu cérebro dizendo o seguinte, cara, dirigir, você faz esse trajeto aqui todo dia. Cara, imagina se eu tiver que botar você concentrado ali, fazendo cada um dos movimentos para dirigir um carro. Eu vou consumir muito da tua energia. Então, Gabriel, para te poupar, eu vou deixar você nesse estado aí quase que letárgico, para preservar a tua energia para coisas que você vai precisar necessariamente utilizar 100% do seu foco, da sua concentração. É isso basicamente que acontece com nós seres humanos. Só que o problema é que muitas vezes a gente não está sabendo a hora de realmente isso é bom, vamos ligar esse dispositivo, ou a hora de desligar e falar, não, agora eu preciso estar conectado com o presente, eu preciso agir, eu preciso ter foco, porque senão eu vou perder as oportunidades. Eu preciso usar a técnica que eu aprendi, eu preciso gerar valor para esse cliente, e é aqui que a gente acaba fracassando algumas vezes. E aí, por último, a gente vai ver que existe um novo perfil de consumidor. Esse perfil de consumidor, ele está preocupado muitas vezes com algumas questões que hoje a gente, por herdar certas características das gerações anteriores, a gente não olha muito para isso. Mas uma das primeiras características é o novo consumidor, ele está muito mais preocupado com o fim do mundo do que com o fim do mês.
Isso está sendo fantástico de se analisar agora na crise que a gente está vivendo em função do Covid-19. E mais uma vez, eu não sei quando você vai ter acesso a esse vídeo, talvez até já tenha passado a crise, mas o fato é importante analisar que as pessoas estão valorizando mais outras coisas, outros valores do que o consumo excessivo. E dar um novo significado para isso é muito importante. Por quê? Vamos parar para pensar. Esse perfil de consumidor, ele vai dedicar mais energia a encontrar empresas que sejam sustentáveis, empresas que realmente trazem valor, né? Não só no seu produto final, mas na sua cadeia de produção, ou seja, ela valoriza os colaboradores, ela realmente é justa com seus fornecedores. Então você vai perceber, empresas que tratam de forma desumana, trazem fornecedores às vezes chineses que têm uma cultura muito predatória no sentido de trabalho, eles normalmente, algumas culturas, como a europeia, muitas vezes boicotam alguns produtos chineses em função disso. Então, essa questão de ser socialmente mais responsável é uma tendência. Outra tendência muito forte é o seguinte, eles querem ser aprendizes. É o que a gente chama de aprendizes de plantão. A gente gera valor quando a gente ensina alguma coisa para alguém. Isso é gerar um valor antes de cobrar um valor, nesse caso um preço financeiro por um produto. Então é importante, se eu tenho a condição de ensinar algo para ele, por que não fazer? Não, eu vou te explicar como é que funciona esse universo aqui. Dá uma aula para o seu cliente, isso é importante, muito mais do que simplesmente chegar e falar tecnicamente do produto, ok? Então ele quer aprender mais, além de aprender mais, ele está preocupado com a obediência reversa, que era aquele ato de, antigamente, as empresas se preocupavam o seguinte, peraí, você vai assinar um contrato, um plano de internet, que é uma forma fácil de pensar isso. Ó, se você ficar inadimplente, eu mando uma correspondência para sua casa, ou eu te ligo te cobrando, e, em último caso, eu vou colocar o seu nome naquelas empresas que fazem restrição de crédito, SPC, Serasa, enfim. Agora, o negócio é o seguinte, se você não cumprir com os requisitos do contrato, você está sendo penalizado, porque é justo, você não está pagando em dia. Eu até corto a sua internet. O novo consumidor, ele já pensa do outro lado da mesa. Ele já começa a falar, tá, justo que você me puna. Agora, e se o erro estiver em você? E se minha internet for cortada por um mês, por uma semana, eu não conseguir o meu serviço bem prestado? Aonde é que você é penalizado? E, além de te cobrar essa obediência reversa, né? Ou seja, de ser compatível, a gente percebe que ele está mais empoderado, né, nessa relação, ele vai te cobrar, né? Ele vai ter atenção parcial e ele vai te perguntar, na cabeça dele, ele vai estar se questionando. Dependendo do seu discurso, se você está muito focado no que é tradicional, aquele discurso já batido, que todo mundo já conhece, que já é um clichê, meu produto é lindo, é ótimo, é maravilhoso. Ele está se perguntando aqui, cara, o oposto faria sentido? Se você é vendedor dessa marca, você me falaria que seu produto é ruim? Que ele é horrível? É claro que isso não faz sentido. É a mesma coisa de um discurso político que você já sabe que o cara tá batendo nas mesmas teclas, que todo mundo já sabe que aquilo ali é simplesmente para agradar a alguns setores ou para cumprir algum tipo de protocolo, algum tipo de tabela, mas será que aquilo é genuíno? Tem verdade? É isso que seu cliente também está se questionando. Se você está naquele discursinho padrão, cara, por favor, dá uma olhada nisso aqui. Ele tá se questionando. Por quê? Porque ele vai te falar, cara, eu tô conectado, eu tô vendo o que vocês estão conversando, eu sei muitas vezes mais sobre o seu produto do que você, porque eu já pesquisei. Percebe que isso aqui é fundamental para a gente ser relevante? Só fazendo uma recapitulação aqui. A gente percebeu que o nosso mundo é VICA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só para vocês verem que lembrei de uma coisa interessante. Como esse mundo está incerto, eu vi uma matéria há poucos meses falando que empresas de destaque, empresas renomadas, eles até pegaram ali o case do Google e da IBM, que são empresas inclusive de tecnologia, ou seja, são empresas que provavelmente estão aí antecipando sempre tendências, conectadas no que tem de novo perfil de cliente. Elas já estavam deixando de contratar profissionais para alguns cargos importantes, às vezes até estratégicos, simplesmente se a pessoa tivesse curso superior, ou seja, eles estão deixando de exigir curso superior para contratar bons profissionais. Eu abri a matéria ali na íntegra e eu achei bem interessante os argumentos e achei que faz sentido mesmo. Eles estavam falando, cara, será que faz sentido eu contratar ali um profissional e exigir que ele tenha curso superior, simplesmente porque um cara passou 4, 5 anos, dependendo do curso, até 6 anos numa universidade, e quando ele se forma, tudo aquilo que ele começou a ver no início da faculdade já nem funciona daquele jeito? Já mudou, já nem existe mais?
Ou seja, será que é coerente contratar só porque alguém é formado? Ou será que é melhor contratar alguém pela atitude, pela pessoa, pela vontade, pelo brilho no olho, pela capacidade de fazer a diferença? E eu pego uma pessoa que está ali disposta a sempre se atualizar nos pequenos conhecimentos e acompanhar toda essa tendência. Às vezes é muito mais estratégico do que pegar alguém com mega de um diploma, do MBA, e eu estou falando isso enquanto uma pessoa que tem uma formação superior, que tem pós-graduação, que tem MBA, mas que eu achei relevante. O mais importante hoje é saber resolver problema e não necessariamente ter o currículo acadêmico mais vasto do mundo. Basicamente é isso. Esse mundo VICA nos gera, o SAD, estresse, ansiedade, depressão. A gente viu que esse efeito Times Square torna a nossa atenção totalmente parcial. E aí eu tenho um perfil de consumidor mais preocupado com o fim do mundo do que com o fim do mês, que é aprendiz de plantão, ou seja, ele percebe valor quando ele vê que você consegue ensinar alguma coisa para ele, ou quando você entrega valor para ele antes de cobrar alguma coisa dele. Ele vai te cobrar obediência reversa, ou seja, se você está me enquadrando e me punindo, se da minha parte eu não cumprir qualquer desses requisitos contratuais, eu quero saber se você não cumprir aonde você é penalizado. E ele vai ter, obviamente, a atenção parcial e vai te questionar se o oposto faz sentido. E aí, qual que é o nosso desafio ao olhar para esse mundo? Nosso desafio é, eu tenho um mundo VICA, o efeito Times Square, ou seja, a atenção parcial, e eu tenho um perfil de cliente mais empoderado, que está mais exigente, e com razão. Como é que eu consigo ser relevante com ele, me conectar de forma rápida e, ao mesmo tempo, gerar valor? Se eu fizer e unir as duas coisas, eu tenho muito mais chance de conseguir abrir um caminho para uma conexão verdadeira. E é disso que a gente vai começar a falar no próximo episódio, Rockstar. Você vai ver, no próximo a gente vai falar sobre alguns dados que corroboram com isso aqui. A gente também vai falar sobre os pilares da substituição. Os pilares da substituição são muito importantes para a gente entender. É tudo aquilo que torna o nosso discurso piegas, clichê, chato. A gente tem que fugir disso. E a gente vai analisar qual é a cultura do Rockstar, qual é esse novo arquétipo, esse novo perfil de vendedor que traz alta performance. Então fica conectado, já aperta no próximo link, segue em frente que a gente se vê. Obrigado por ter ficado até aqui.